Mas todos nós, desde pequeno, temos um objetivo na vida muito comum a todas as pessoas. O que é? É desfrutar dessa vida. Você pega uma criança, ela brinca por quê? Por que da brincadeira? Porque ela quer desfrutar dessa vida. Porque você entra na escola e passa anos e anos, se submete a cursinhos, se submete a um curso técnico, se submete a concursos, se submete a padrões, a horários de trabalho e até mesmo a algumas restrições para que você possa desfrutar a vida, não é isso? Você quer ter um cantinho que é seu, você quer ter uma pessoa a qual você possa desfrutar a vida, que possa lhe acompanhar e aumentar a sua felicidade nesta vida. Isso é comum para todas as pessoas, seja crentes ou descrentes, não é verdade? Ou aqui alguém quer ser infeliz, cresceu sonhando ser infeliz. Levanta a mão, quem aqui quer ser infeliz? Ninguém, né? Ninguém quer ser infeliz, ninguém. Pelo visto, ninguém está dormindo aqui. Então, ninguém quer ser infeliz. Todo mundo quer ser feliz. Não é isso? Ou eu estou mentindo? Pois bem, pois hoje eu vou dar o segredo da felicidade. Quer saber como desfrutar dessa vida? Então, preste atenção na pregação de hoje. Gênesis capítulo 2. Abram lá. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o sol, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do sol. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilah, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o odélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gidom, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, fale-lhe ele uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves do céu,
trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse correspondente. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, ou do seu lado, e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe a Adão. E Adão, vendo, disse o seguinte: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une em sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, o homem e a mulher e a sua mulher estavam nus e não se envergonharam. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor por este domingo e pela presença da tua igreja aqui. Rogamos que o teu Santo Espírito desça sobre nós, nos dando a autoridade, intrepidez, mas principalmente fidelidade. Que Ele fale fortemente aos nossos corações e saiamos contentes e motivados a obedecê-lo, a dispor nossas vidas para adorá-lo em tudo que nós temos. É no nome do teu Filho que nós oramos. Amém. Gente, amém? Amém? Pois bem, nós lemos o capítulo 2, negativo. Nós lemos parte do capítulo 2. Mas deixa eu te contar uma curiosidade. Você sabia que os capítulos e os versículos, eles não foram registrados pelos autores da Bíblia? Eles passaram a existir muito tempo depois. Os capítulos começaram a existir em 1527, a partir do inglês. Ele foi e capturou toda a Bíblia. O Antigo Testamento foi a primeira parte a ser versificada apenas em 1448 por um judeu. E em 1558 o Novo Testamento foi versificado. Então, a Bíblia que nós conhecemos e já acostumamos e memorizamos não tinha essa divisão originalmente. Como uma pessoa lia a Bíblia? Olha lá, pastor Will, pega o rolo de Isaías, rolo gigante, e aí começava a leitura deste rolo. Mas não tinha capítulo, não tinha versículo. Porém, existia uma divisão. Vocês perceberam que na minha leitura eu comecei, esta é a Gênesis, né? Em algumas Bíblias está, esta é a história, ou esta é a genealogia. Bem, o que isso significa? É história. Em todo o livro de Gênesis, vocês encontrarão isso repetidamente. 2:4, essa é a história do céu e da terra. O que foi que aconteceu com o céu e a terra? Pois é, vamos contar agora. Preste atenção. Aí em seguida, no capítulo 5, verso 1, essa é a história de Adão. O que foi que aconteceu com Adão? Ele vai contar quando chegarmos lá. A partir do capítulo 6, do verso 9, o que foi que aconteceu com Noé? Abraão, aí vocês verão. A partir do capítulo 11, verso 10, teremos a história dos filhos de Noé. A partir do capítulo 12, na verdade 11, verso 27, nós teremos a história de Terá. E eu vou dizer os outros. 25:12 teremos a história de Ismael. 25:19 a história, na verdade a história é 25:19 teremos a história de Ismael. 25:12, 25:19
Aí começaremos a história de de Isaac. 36:1 começa a história de Esaú e 31:1 a história de Jacó até o final. Isso mostra que o autor Moisés ele fez uma divisão e nós agora começamos a estudar a primeira divisão. O que foi que aconteceu com o céu e a terra? Aí Moisés traz uma narrativa e como toda boa narrativa, ela precisa despertar em nós um interesse, algo assim que um impasse, algo que chame nossa atenção. E nessa narrativa, o que nos chama a atenção? Aparentemente nada, não é verdade? Mas lembra, o nosso Deus, Ele é um Deus que ordenou ao mundo. Ele traz ordem e traz utilidade. Então, quando nós lemos, esta é a história dos céus e da terra, e a terra estava incompleta, não havia plantas, nem havia homem, não havia ainda esta beleza, esta completude, essa utilidade. E nós ficamos se perguntando: e agora? O que vai acontecer? Nós já sabemos, Deus vai fazer isso, mas como Deus vai fazer isso? E aí Moisés começa a discorrer o restante do capítulo 2. Só que esse capítulo 2 tem duas etapas: a etapa da criação e a etapa da humanidade. A primeira etapa da criação vai nos contar a beleza que ele fez do Éden, a beleza, a magnitude, os contrastes, a utilidade. E quando nós lemos esses detalhes, alguns tentam ser topógrafos, tentando localizar onde ficava o Éden, como era a geografia, até mesmo fazer uma pintura, do jardim do Éden. Mas prestem atenção: quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, já tinha havido ou não dilúvio? Já. Então não tinha como aquelas pessoas encontrarem o Éden. Sem falar que Deus bloqueou a entrada do Éden quando expulsou Adão. Mas por que Deus usa tantos detalhes na formação do Éden? A maioria aqui que tem contato com a agricultura saberá muito bem o que eu vou falar agora. No sítio de Ulisses tem um rio. Não é perene, mas já tem um rio passando lá. Você já imagina que é um sítio bom, é um sítio com árvores, é um sítio que tem água, pelo menos uma parte do ano, não é verdade? Agora, se eu disser que na família de Diná tem um sítio com água perene o ano todo, aí você diz: aí é uma beleza, aí é uma riqueza, coisa boa, né? Lá em Gardel também tem água por boa parte do ano, não é, Gardel? Pronto. Agora, se eu disser que no meu sítio tem 4 rios perenes, meu amigo, eu sou o cara mais rico do mar, né? 4 rios diferentes. Deus está dizendo assim: olha a beleza. O povo de Israel vivia no deserto, gente. Quando eles encontravam água, era riqueza, tal qual nós aqui, ou até mais necessidade que nós temos. Então, um canto com 4 rios diferentes, isso é fantástico, é maravilhoso, é mais do que útil, é belo. Deus está mostrando aqui que Ele pegou a criação e agora transformou em algo rico. Então, quando vocês ouvissem Adão dizendo assim: cara, eu moro lá no canto que tem 4 rios, aí você: é o quê? Que massa! Mas não é para vocês acharem nada, é só para vocês imaginarem como isso ficou legal. E Deus, então, Ele faz o jardim belo, útil. Veja que Ele faz árvores agradáveis à vista e úteis, boas para a alimentação, certo? Só que Deus planta um jardim no Éden. O nome do jardim não é Éden, o canto é Éden. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Por quê? Porque o jardim não é o mundo todo. O jardim é uma parte da criação. E essa parte da criação deveria se expandir para o mundo todo. O jardim,
ali é como se fosse o templo de Deus. É o canto onde Adão poderia ter comunhão com Deus. Um canto organizado, bonito. Um canto onde não haveria plantas daninhas desse modo. Um canto onde teríamos facilmente acesso a Deus e ver a Deus. O jardim parece muito, sabe por quê? Com um tabernáculo, com um templo. Lembra que quando nós estamos fazendo aquelas leituras do tabernáculo e do templo, lá tem pinturas de plantas, tem itens que lembram a planta. Então Adão, agora que vai entrar estamos quase entrando na criação do homem. Adão, ele é uma espécie de sacerdote de Deus. Deus então cria Adão do pó, mostrando que essencialmente, em sua identidade, minha e sua, nós somos limitados. Quando Adão pega, Deus lembra que ele é pó, ele já era pó antes de pecar. Todos nós, a gente vem de uma aparente contradição. Ao mesmo tempo que não somos nada, porque somos pó, dependemos de Deus para viver e continuarmos vivos, nós fomos criados por Deus. De um lado somos os mais miseráveis, e de um outro lado somos os mais honrados. Percebe? Só que por que Deus criou Adão? Para cultivar e proteger o jardim. Essa é a função de Adão: cultivar e proteger, trabalhar e manter. Essa é a função de Adão. E como isso influencia a minha vida? Como isso traz aquele segredo que você disse para termos felicidade? Aguenta um pouquinho. Deus vai dar uma ordem para Adão. Adão, você pode desfrutar de todas as frutas que tem aqui, para ter melhor comunhão comigo, certo? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei vocês, mas eu tenho essas perguntas. Eu até compartilhei com os jovens. Eu sou meio paranoico e tem umas perguntas que eu acho que só eu faço, mas alguns de vocês podem fazer também. Por que Deus foi colocar uma árvore tão perigosa ali, né? Para Adão? É tipo assim: a gente tem crianças aqui e coloca uma estimada naquela altura ali. Por quê? Perigoso, né? A criança pode ir ali com a caneta e aqui morre, ela é executada. Mas, além da soberania de Deus, preste atenção: no Antigo Oriente Próximo, ali onde Israel vive, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, ou a vida e conhecimento, são dois valores que eles tinham: vida e conhecimento. Saber viver é, vamos dizer assim, uma das marcas de Provérbios e Eclesiastes. Lembra? Pois bem, só que Adão não estava proibido de conhecer, ele estava proibido de conhecer a parte de Deus. Adão era criança, Adão precisava maturar-se e Deus traria esse conhecimento para ele. Adão não permaneceria infantil, mas Adão precisaria obedecer ao Senhor, e através dessa obediência ele conheceria mais. Fantástico, né? Agora, qual é o segredo da felicidade? Obediência. O segredo da felicidade é a obediência. E como nós podemos obedecer? Sabendo como é o nosso relacionamento com a criação de Deus. Se nós soubermos como nós devemos se relacionar com a criação de Deus, nós alcançaremos a felicidade. E agora deixa eu dizer uma outra coisa: felicidade não é subjetiva. Eu não estou falando a felicidade de cada um. Eu gosto de cavalo, você gosta de pescar. Eu gosto de ler, você gosta de futebol. Não é isso que eu estou dizendo.
O que eu quero dizer com felicidade é desfrutar da comunhão de Deus. Essa é a felicidade. Tudo que existe é para isso, para que nós possamos desfrutar da comunhão com Deus. Deus fez o mundo, fez o jardim, fez Adão para quê? Para ele ter o grande prazer de conversar com Deus, de sentir sua presença, de estar com Ele, de servi-lo. Essa é a felicidade. Bem, já que todo mundo está a par do segredo, já que todo mundo sabe qual é o segredo da felicidade, é obedecermos a Deus sabendo como nós devemos se relacionar, essa com a criação. Agora vamos para a parte que nos interessa. Quando nós entendemos que este mundo é espetacular, ele não foi feito para nos servir, mas para servir a Deus, nós poderemos aproveitar o mundo melhor. Sabe por quê? Porque todas as nossas decisões, elas girarão em torno disso. As nossas decisões não vão girar em torno da minha carreira, mas girará em torno do Senhor, de como eu posso honrar o Senhor, de como eu posso servir ao Senhor, de como eu posso me aproximar mais do Senhor. Se este emprego me afasta mais do Senhor, este emprego me faz infeliz, mesmo que pague quadruplicadamente. Se este emprego me aproxima mais do Senhor, mesmo que pague um salário mínimo, esse emprego é melhor. Porque é para isso que Deus nos fez, para nós termos relacionamento com Ele. Isso curará nossas crises existenciais, irmãos. Você já parou e analisou um cachorro em um lugar? Já viu um cachorro ali se perguntando o que ele vai ser da vida dele, né? Um gato ali com ansiedade sobre como as pessoas estão olhando para ele. Já pararam para perceber como a vaca anda muito apressada, comendo, para conquistar novos estados, e descobrir o que ela precisa fazer para ser feliz? Já viu assim os animais abalados? Eu nunca vi. Eu estou perguntando porque eu nunca vi. Pode ser que vocês tenham visto, mas eu nunca vi. Sabe por quê? Porque os animais, eles sabem quem os criou e para que eles foram criados. Eles não ficam brigando consigo mesmo. O que eu sou? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para a minha vida melhorar? Não, meus irmãos. Os animais sabem. Eles são seres não intelectuais. Só nós somos. Animais têm sim um certo intelecto, cada um tem o seu nível ali de intelecto, mas a questão é: o homem é o ser que vive em crise. Por quê? Porque nós esquecemos de como se relacionar com este mundo, porque esquecemos de obedecer Deus. E quando nós aprendemos isso, a maioria, para não dizer todas, sendo aqui um eufemismo misto, nossas crises vão abaixo. Aí nosso coração se acalma. E aí podemos traçar planos mais resistentes aos desafios, resistentes até à nossa própria vontade, porque não sou eu, não é fulano, é Deus. E aí vocês vão usufruir, meu irmão, do melhor que tem nessa vida, sem sombra de dúvida. Compreender que o mundo deveria ser o templo de Deus nos ajuda a evitar ídolos. Por exemplo, Gardel tem uma casa espetacular que ele foi lá hoje, em Porto Alegre. Casa boa, nem precisa de ar-condicionado, do lado dentro e do lado de fora. Tem ar-condicionado central em todo o sítio, de graça. Fantástico, fantástico. Agora, se Gardel fazer aquilo ali o maior bem da sua vida, aquilo ali vai demorar ainda.
No dia que uma pessoa tomar um pedaço de terra, ele morre por fato. Mas o sítio não é o Deus dele. Se Gardel colocar aquilo ali como centro da vida dele, todas as decisões, ele não vai se importar com os filhos dele. Não vai dar nem aí para os filhos dele. O importante é os filhos. Ele não vai se importar com a saúde dele. O importante é o sítio. Ele não vai importar. Amigo é só aquele que cuida do meu sítio. Isso eu estou dando um exemplo de sítio. Mas qualquer coisa que nós usarmos para ser o nosso Deus dessa criação vai nos matar. Mas se nós entendermos que isso é de Deus, não é meu, aí você vai usufruir bem do sítio. Deus me deu esse sítio até aqui. Se ele quiser tomar, tomou. É dele? É dele. No dia que eu não tiver mais, tudo bem, é dele. Lembra de Jó? Deus que me deu, Deus que tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim também com filhos, irmãos. Os filhos não serão os nossos ídolos. Se o filho for ruim, é culpa dele. Se o filho for bem sucedido na vida, graças a Deus. Se ele se dar mal na vida, é uma pena, mas eu não vou morrer por causa disso. Agora, se tudo está orbitando em torno de Deus, meus irmãos, lidar com decepções será meio difícil. Não vou dizer que será fácil, mas será meio difícil. E aí a gente pode mesmo usufruir a vida. Aí você pega aqui, usando exemplo aqui de Gardel. Gardel não é uma criança, então ele não pode correr lá no sítio. Ele nem pode se atrepar lá nos pés do caju. Certo? Então ele não pode usufruir tanto assim do sítio. Tá? Porém, irmãos, em alguma medida ele pode usufruir. Em alguma medida. Outro dia, até conversando com ele, disse assim: pastor, você ficou muito indignado porque a gente trabalha. Depois está doente, velho, não pode mais usufruir das coisas. Aí o senhor está certo. Essa indignação é justa. E é? É sim. Porque o pecado mudou tudo isso. Mas se nós nos preocupamos com Deus, essa frustração não vai nos abalar. Porque Deus está em nosso centro. Obedecer a Deus, irmãos, exige que nós trabalhemos. Exige que coloquemos a mão na obra. O trabalho foi depois que me pegou, foi culpa de Adão, porque eu estou trabalhando. Negativo. Adão foi feito para trabalhar. O irmão não é menos espiritual do que eu quando você está lá na loja, na escola, onde quer que seja. Você é tão espiritual quanto eu, porque foi isso mesmo que Deus fez com a gente. Ele nos criou para trabalharmos. Deus fez a gente para trabalhar. Isso é pecado. Só para deixar claro. Bem claro. E aí o que entra? Quem trabalha tem recurso. Quem planta, colhe. Não é verdade? Pronto. Então, se você trabalha, você conquista um bem, um celular, alguma coisa, não é problema, irmão. Deus construiu a gente para trabalhar, e de quebra ele permite usufruirmos do fruto do trabalho, mesmo sendo ele tudo. Isso é fabuloso, é incrível. Então saiba, quando você acordar amanhã cedo, você está se levantando para servir ao Senhor. Então glória a Deus. Glória a Deus. Amanhã, 4 horas da manhã, está servindo ao Senhor. Agora deixa eu dizer uma outra coisa sobre o trabalho. Todo trabalho é um serviço ao Senhor. Eu sou concursado, estou servindo ao Senhor? Tá. Eu trabalho como merendeira com a escola. Eu estou servindo ao Senhor? Tá. Mas não é concursado, não interessa. Eu ganho meio salário mínimo para vender ali na loja. Eu estou servindo ao Senhor? Tá. Então, não existe melhores trabalhos diante do Senhor. Todo trabalho é digno. Todo trabalho tem a sua obra. Veja que Deus criou várias árvores agradáveis à vista.
Ele poderia ter criado somente uma árvore, mas ele criou várias. Tem vários irmãos bonitos aqui, mas cada um tem uma peculiaridade, ninguém é igual. Certo? Todos os trabalhos são dignos. Então, como nós podemos usufruir dessa vida? Obedecendo ao Senhor, sabendo se relacionar com a sua criação. A gente viu com a criação, agora veremos a criação do homem. E nós seremos satisfeitos em nossas vidas, sabendo se relacionar familiarmente. O que Deus faz? Deus trouxe o mundo, né? E trouxe Adão. E aí ele vai trazer a finalização, é isso? Não. Mas antes de eu dar prosseguimento, deixa eu dar um outro segredo. Hoje eu estou todo misterioso. Sabe como é um jeito fácil de destruir uma sociedade? Aqui vai para os políticos da igreja. Um jeito fácil de destruir a sociedade ou manter ela em paz é pela educação. Talvez funcione algumas coisas, mas nem tanto. Talvez. Com projetos públicos, políticas públicas. Aqui eu estou acabando com os temas, as respostas de Enem. Talvez. Uma boa gestão política, temos aqui, né, o nosso exemplo do Persão, dando uma aula. Tem lá a sua contribuição, mas eu vou dizer qual é o calcanhar da sociedade. Ela fica de pé ou cai, a família. Se uma sociedade tiver famílias destruídas, ela cai. Se ela tiver famílias boas, ela fica. Guardem isso, que vocês entenderão mais à frente. Então estamos nessa história que Deus está nos contando, criando o céu e a terra. Agora o jardim está bonito, fez Adão, fez ali o trabalhador, o protetor do jardim, e está tudo legal. Ainda não está bom. Deus diz, ainda não está bom. Oxe, mas já tem animais, já tem jardim bonito, já tem um homem inteligente, e agora? Não está bom, não está bom. E Deus sabia disso e fez com que Adão percebesse. Aí traz os animais para Adão ver. Adão olha os animais. Ele vê lá o cavalo. O cavalo é bom para me locomover. O cavalo me obedece e tudo. Mas ele não se parece. O cachorro me acompanha aqui, eu fazendo as trilhas para dar usando o nome dos outros animais, etc. Mas os cachorros nem falam. Aí eu vou lá para o golfinho, dando nome aos animais marítimos, o peixe, a baleia, o tubarão, o golfinho ali muito brincalhão, diverte, eu sorriso, mas eu não vivo na água. E aí Adão viu lá os casais e tudo. Aí, rapaz, não tem ninguém que seja igual a mim. E agora? Eu faço tudo sozinho para Deus, para poder servir a Deus como se deve. Adão precisava, não era ele queria, não, ele precisava de uma mulher. Aí Deus vai, Adão agora sabe disso, e Adão dorme para descansar, e Deus faz ali uma cirurgia em Adão. E aí o que acontece? Toma uma parte de Adão, é uma costela, não interessa o que seja, é uma parte de Adão e faz Eva. E isso mostra o quê? A identidade de Eva. O homem foi feito do pó, mostrando que somos limitados, somos, vamos dizer assim, fracos. Agora, a mulher sendo feita de Adão mostra o quê? Que a mulher pertence ao homem, ela está ligada, é correspondente. Ser uma auxiliadora idônea é ser uma auxiliadora correspondente.
é alguém que o homem tem correspondência, tem igualdade. Então, o homem e a mulher são iguais assim diante de Deus. Bom, Adão percebeu isso, e ele percebeu isso e disse logo a poesia: tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa. Aí a poesia segunda para rimar, porque o varão foi tomado, varoa, varão. Isso não é à toa. Na língua original, o homem se chama Ish e a mulher se chama Ishá. Varão, varoa, para mostrar essa conexão íntima. Imediatamente Deus traz um verso de casamento. Por isso deixa o homem pai e mãe e une sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Tá. Aqui era a cultura da época. Moisés está descrevendo a cultura da época. Lembra quando Jacó foi atrás da esposa, casou-se primeiramente com Lia, enganado, depois casou-se com Raquel? Ele morava onde? Na casa de Labão. Na época, era comum os homens ir morar com as sogras. Então, agora eu falei que até a filha lá casada morando com ela, né? Pois bem, e depois saíam. Apesar de ser cultura da época, aqui nos tem muitas verdades para nós. Primeiro, quando um homem e uma mulher se casam, se tornam uma nova família. Não é quando eles têm filhos, não, é quando eles se casam, eles se tornam uma família à parte. Eles começam uma nova família, a família deles. Isso tem muitas implicações. Quando um homem e uma mulher se casam, perceba, a mulher foi tirada do homem. Ela é tão correspondente ao homem que Adão disse: é osso do meu osso e carne da minha carne. Se tornar uma só carne não é só um relacionamento entre quatro paredes. Se tornar uma só carne é uma ligação muito forte, que até mesmo o divórcio não consegue separar. Deus permitiu o divórcio, mas mesmo assim é uma ligação muito forte, queridos, por causa dessa união que Deus construiu. Quando uma mulher e um homem casam-se, olhe só, essa ligação ela não somente é vitalícia e também transforma os dois em uma só pessoa, como também restringe o relacionamento deles. Eles se tornaram um novo corpo. Então não há essa possibilidade de ter mais de um casamento, tá? Mas vamos chegar aqui nas aplicações. E quando essa questão de Adão e Eva não sentirem-se envergonhados, então era para a gente viver pelado? Não, é isso não. Calma aí. Aí galera, o olho. É o seguinte, na próxima pregação eu vou falar sobre isso, vou ficar com a pulga na orelha. Mas qual é o segredo da felicidade? Obedecer a Deus, sabendo se relacionar com a criação e sabendo se relacionar com a sua família, porque foi assim que Deus nos constituiu. E quais são as implicações hoje para nós? Homem e mulher, eles precisam um do outro. Eles precisam. Não existe isso de independência. Não existe. Ah, eu crio meu filho para ser independente. Ele não precisa depender de mulher nenhuma. Está errado. Você precisa. Aí, da comida que você come até o transporte que você usa, você dependeu de várias pessoas. E vice-versa. Deus nos constituiu necessitados desses dois polos. Isso antes do pecado. Nós precisamos um do outro. Então, se você for nessa ideia de que você é independente, eu te garanto que você vai ser infeliz a vida toda, porque você não é independente. Você precisa. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Eles não são autônomos, eles são dependentes. E quando você descobre isso, aí você
Você pode usufruir da sua vida. Eu não sou tão bom pensando nesse negócio. Eu vou pedir a ajuda da minha esposa, da minha mãe, da minha irmã, e assim sucessivamente. Mas isso mostra o quê? Que nós precisamos um do outro, casados. Tirem essa ideia da cabeça. Vocês vão ser muito felizes se vocês continuarem pensando assim. Eu não preciso da minha esposa. Não. Eu que mantenho a casa. Eu não preciso dela para nada. Eu sei cozinhar, sei varrer, sei tudo. Não interessa para eles. Você precisa. Precisa, e é Deus que está dizendo isso. Entendeu? Agora, se você quiser bater a cabeça contra a parede, fica à vontade. Tem que ficar de parede. Porque é assim que as coisas foram feitas. Mas quer ser feliz? Saiba que você precisa. E obedeça a Deus. Irmãos, uma coisa: casamento é bênção. Nós fomos casados, fomos criados para casar. Hoje em dia, existe muito esse negócio: casamento é ruim, só tem problema, não sei o quê. E quando não vai se casar, vixe, atestado de óbito. Meu amigo, isso é coisa do mundo, porque na igreja não tem isso não. Deus fez o casamento. O casamento é bênção. É desafiador? Porque o pecado entrou. E a culpa é de quem? Nossa. A gente vai chegar lá, próxima semana. Mas casamento é bênção. Dê glória a Deus pelo casamento. Ore pelos casais da igreja. Se você não é casado, ore. Caso Deus lhe dê esse dom. Mas tem os celibatários. Vamos chegar lá. O trecho está falando aqui de casamento. Mas Deus nos fez inicialmente para casar. Casamento é bênção. Aproveite. Meu casamento eu não suporto, estou com muita dificuldade. Meu amigo, você está com problema. Procura gente. Procura os irmãos maduros. Procura o pastor. Me procura. Casamento é bênção. Ele não está aproveitando o casamento, tem um negócio muito errado aí. Pode ser até você. Mas casamento é bênção. Você tem que usufruir do casamento todos os dias. Não é só uma vez no ano, não. Quando completa aniversário, não. Se quer uma dica? Procura um irmão. Tá bom? Se tiver com problema, não sacando. A gente não espalha, não. Mas casamento é bênção. Seguinte. O chamado do casamento é serviço a Deus. Como é que é? Servir no casamento é servir a Deus. Veja que Deus criou Adão e Eva para quê? Para ter um relacionamento com Ele. Então, se você está em casa servindo o seu esposo, ou servindo a sua esposa, você está servindo não a seu esposo ou a sua esposa, você está servindo a Deus. Tanto quanto é bom e agradável a Deus que você trabalha, é bom também que você sirva ao casamento. Deixa eu te dizer uma coisa, eu ia deixar isso mais lá para o fim, mas o seu cônjuge deve ser prioridade abaixo de Deus. Prioridade. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Primeiro lugar, Deus. As decisões, a gente parte de Deus. A minha felicidade está em Deus. A minha prioridade, a minha urgência é Deus. Correto? Pronto. Em segundo lugar, trabalho, não. Igreja, não. Minha mãe, não. Meu irmão, não. Meu dinheiro, não. Se você é casado, é seu cônjuge. Deus, seu cônjuge. Deus, seu cônjuge. Minha mulher adoeceu. E agora? Cuide dela. Mas eu vou me atrasar para o trabalho. Não interessa. Perca R$120. Mas cuide da sua esposa. Sua esposa é prioridade. Antes do seu trabalho. Se você fizer isso, eu lhe garanto, sua vida vai melhorar. Mas filho é para toda a vida. Mulher não. Isso é mentira. Filho vai embora e forma uma nova família. É bíblico. A mulher é uma só carne. Filho não é uma só carne, não. A mulher sim. O homem sim. Então, irmãos, quando a gente entendemos isso, as coisas começam a fluir melhor. E seus filhos,
nossos filhos vão começar a ver, então existe uma lógica, existe uma ordem, existe valor. E aí as coisas começam a fluir melhor. É meio difícil de encarar isso, porque a nossa sociedade ela acabou deturpando a família. E hoje não é estranho ver muitos divórcios, ver famílias separadas. Eu sou filho de casamentos assim. Minha esposa também sofreu com isso. Então muitas pessoas aqui sofreram com isso. Mas não é a prática errada, constante, que forma o padrão. Todas essas famílias que passaram por isso, até hoje sofrem. Mas você quer ter uma vida feliz? Honre o casamento como Deus mandou honrar. Aí tu vai ver teus filhos, teus netos. Olha isso aqui, quando a gente junta aqui o pastor com os netos dele, é incrível, irmãos. É incrível. Quando você vê uma família toda reunida, toda bonitinha. Tem defeito? Tem, porque a gente peca, mas esse não é o caso. O caso é, se você honra a família como Deus ordenou a honrarmos, você vai usufruir dessa vida. O pet. Hoje em dia está grave. O pet. Pai pet. O cara está rindo porque ele gosta da comida dos macacos demais. Mas, gente, sério, pet não é correspondente a gente. Entendeu? O melhor amigo do homem não deveria ser nem o cachorro, nem o cavalo, nem o macaquinho, viu? Deveria ser o quê? A mulher. O melhor amigo do homem deve ser a mulher. Porque foi assim que Deus constituiu. Pet é bom, pet não pega, é legal, faz algumas coisas, mas não foi assim que Deus construiu. Adão mesmo percebeu isso. Se Adão percebeu, quanto mais nós. Então a gente tem que perceber, gente. Pet é legal, mas não é casal, não é, e nem é filho, viu? Já vou adiantando, também não é filho não. Tira essa história de filho, pai de pet. Eu não gosto disso não. Tem um cachorro, mas eu sou pai de pet. Irmãos, se contraiu um pouco. Irmãos, é sério. Se a gente quer mesmo usufruir dessa vida, a gente precisa saber obedecer a Deus na criação e na nossa família. Pronto, você tirou tudo. Tudo. Você saber se relacionar com a criação e com sua família, pronto. Não precisa mais de nada. Você vai ser um dos homens ou mulheres mais felizes desse mundo. Só basta você obedecer a Deus. Aí você vai poder usufruir do relacionamento com Ele. E usufruir do relacionamento com Ele, irmãos, é simples. Um homem e uma mulher que obedecem a Deus, eles amam essa criação, sabem ver um pôr do sol, sabem viajar, não vivem ascéticos num monastério, sabem aproveitar essa vida sem peso na consciência e também não se prende a essas coisas. No dia que não tem arroz e feijão, está feliz. E também um homem ou mulher que tem Deus como o seu maior valor, eles vivem felizes um com o outro, porque saberão se relacionar um com o outro, saberão honrar, cuidar de sua família, saberão se proteger. Deixa eu fazer com uma aplicação. Deus nos fez para trabalharmos, mas também para proteção. Adão vai falhar nisso, mas aqui é uma fuga. E agora? Será que Adão vai honrar mesmo a Deus? Guarde isso, próxima semana. Só que Deus fez a gente para proteger a sua criação e proteger a sua família. E proteger não é só pegar uma espingarda e dar pipoco com que a gente não gosta, não. Não é isso não, gente. Olha só, proteger é manter essa criação como Deus construiu para ser e a família como deveria ser. Então tudo aquilo que vem de encontro com isso, seja ideias
ou ações, nós devemos resistir. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui na criação. Pensando na criação. A criação deve ser um templo, deve ser morada para o Senhor, para que eu tenha um relacionamento melhor com Ele. Então eu não vou permitir, no que está em minha autoridade, pensando aqui como cidadão humanizalense, acertei, né? Pronto, humanizalense. Não vou permitir esse estado de corrupção no que tange a mim como cidadão. Eu preciso ser ativo, estar atento à administração pública, como estão sendo usados os recursos públicos para ser o bem da sociedade. Não seja jogado lixo na rua, porque Deus é de organização e de utilidade, de beleza. Agora pensando na família e na igreja. Vamos falar da igreja. A igreja é um canto de Deus. Então tudo aquilo que vem tirar a atenção de Deus deve ser resistido. Mesmo que a pessoa diga que é um profeta de Deus, mas fala com a boca de Satanás, a gente bota para fora. E na família, do mesmo jeito, vamos proteger nossos filhos com que eles estão vendo em desenho, vamos saber o que eles estão assistindo. As nossas filhas, vamos saber com quem elas estão se relacionando. Com o nosso cônjuge, vamos acompanhá-lo, né, para ver se ele está bem. Não somente deixar ali aleatório. Não estou falando de ciúme, não estou falando de cuidado, não é ciúme, cuidado. Vamos proteger até mesmo de uma agressão. Vamos fugir não, ser marido não, tem que ser homem. Precisar bater a zoada da noite, você se levanta, deixa não, você se levanta. Você é o guardião. Você se levanta e vai lá, depois você recebe um abraço da sua esposa. Mas irmãos, se vocês querem usufruir dessa vida, no melhor dessa vida, tem que fazer o quê? Obedecer a Deus. Na criação e na família. Amém? Amém? Vamos orar. Bendito Deus, louvamos ao Senhor por tua igreja que entende que para usufruirmos dessa felicidade precisamos honrar o Senhor em todo o campo e em nossa família. Oramos para que teu Santo Espírito fortaleça cada família que está aqui para honrá-lo semanalmente, constantemente, e sabermos que o Senhor é a fonte, é o nosso objetivo de toda a alegria. É no nome do teu Filho amado que eu entrego a tua igreja e que nos guie, em nome do teu Filho. Amém.